Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos hoje fazer a correção da atividade sobre força e também já andar um pouquinho mais. Vamos adiante com o nosso conteúdo. Então, rapidamente vamos corrigir, até porque era uma atividade bem fácil. Era só para vocês se inteirarem sobre o conteúdo. Olha só, questão 1. O que é força? Cite exemplos. Bom, eu tinha falado para vocês naquela última aula que é o seguinte. Opa, não foi o que eu queria que ficasse branco. Não queria que ficasse assim, não. Deixa eu voltar para o normal. Bom, eu tinha falado com vocês o seguinte. Força nada mais é do que a origem de todos os movimentos. Todo movimento se origina por conta de uma força. E que a força é a interação entre dois ou mais corpos que gera deformação ou aumento de velocidade. Então só pode causar essas duas coisas. Então vamos lá, vamos escrever isso. Força é a interação entre dois ou mais corpos que gera deformação e ou aumento não, porque pode acontecer diminuir, né? Variação de velocidade. Exemplos. Ora, segurar um prato, levantar uma caneta, empurrar uma mesa. Opa, passou de página. Empurrar uma mesa, que mais? Etc. São, na verdade, tudo que você faz no seu dia a dia que gera movimento ou que você precisou mover algo é uma força. Por exemplo, se você for pegar o seu celular, você tem que executar uma força para tirá-lo do lugar A e levá-lo para o lugar B, né? Então vejam que tudo isso é força. Então vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo colocar isso aqui em vermelho para a gente, indicando que é a resposta. Pronto. Questão 2. Qual a força resultante entre duas forças horizontais, horizontal para frente, para trás, direita ou esquerda? As duas com sentido para a direita, de intensidade 6 e 8N. Deixa eu fazer essas duas forças, então, para a gente interpretar. Olha só. Duas forças, as duas estão para a direita. Então, vou fazer as duas aqui para a direita. Vou fazer uma maior que a outra, porque uma é 6 e a outra é 8, tá? Essa aqui eu vou chamar de 8. E essa outra eu vou chamar de 6. 6N. Bom, as duas forças estão aplicadas para o mesmo lado, para a mesma direção e para o mesmo sentido.
que isso quer dizer para a gente? Imagina só, você vai empurrar uma mesa. Aí está muito pesado, sozinha ou sozinho você não consegue empurrar. Vem outra pessoa ao seu lado e empurra no mesmo sentido que você está empurrando. As forças de vocês vão se unir, vão somar ou vão subtrair? Vão somar. Então, nesse caso, a força resultante será a soma das duas forças. Será 8 mais 6. 8 mais 6, 14. 14 newtons. Essa é a intensidade. E a direção? A direção em que essa força continua é para a direita. Ou, perdão, retificando. Primeiro, vamos classificar a direção. E depois vamos classificar o sentido. Certo? A direção continua a mesma. Continua na horizontal. Agora, o sentido é que é para a direita. É importante definir isso aqui? Sim. Por que é importante? Força é uma grandeza vetorial. O que vem a ser uma grandeza vetorial? Aquelas grandezas em que só podem ser bem definidas caso você saiba intensidade, direção e sentido. Porque não adianta também falar, olha, eu fiz força, eu apliquei uma força. Aí você olha, fica incompleto. Porque dá para perguntar, certo, você aplicou uma força para onde? Para que lado? Foi para cima, foi para baixo, foi para a direita, foi para a esquerda? Para onde você aplicou essa força, entendeu? Sempre tem que colocar direção e sentido? Sim, se a questão não der, você coloca. Mas igual aqui, a questão já tinha dado, ó, com sentido para a direita. Então, olha o próximo. Determine a força resultante no sistema de forças abaixo. Então, vou pegar direção por direção. Primeira direção, na horizontal. Na horizontal, nós temos duas forças. Uma mede 7 e a outra mede 3. Elas estão em sentidos opostos ou no mesmo sentido? Opostos. Uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Então, a força resultante entre elas, já que elas têm sentidos opostos, será a subtração. 7 menos 3. Como funciona isso? É como se você pegasse um cabo de guerra e puxasse para o seu lado. E o outro time puxasse para o outro lado. Quer dizer, as forças vão somar uma com a outra? Não, elas vão se diminuir. E vai vencer aquele que puxar com maior força, né? Óbvio. Então, 7 menos 3, 4 newtons. A direção nós já vimos que é na horizontal, né? Nós pegamos primeiro a horizontal. Direção. Horizontal. E o sentido para que lado ele foi? Para o lado direito. Por que para o lado direito? Ora, qual força é maior, o 7 ou o 3? O 7. Então, vai sempre para o lado do maior, tá? De novo, para que lado, para que sentido ele foi?
para a direita. Por que para a direita? Porque é o sentido da maior força, certo? Sempre irá para o sentido da maior força. Esse aqui foi na horizontal, agora vamos ver o da vertical. Para cima eu tenho 5, para baixo eu tenho 2. Quer dizer que a força resultante na vertical será 5 menos 2, que são 3 newtons. Esse tem direção vertical, né? Já não é horizontal, esse está para cima. E sentido quem é maior? Para cima. Para cima é 5, para baixo é 2, então maior é 5. Então sentido para cima. Então ficou assim, ó. Para a direita, deixa eu colocar aqui, para a direita, ficou uma reta e para cima ficou outra. Sendo que a de cima mede 3 e a de lado da horizontal mede 4. Então, deixa eu escrever isso aqui também. Essa aqui mede 4 e essa aqui para cima mede 3. Observem que nós ainda temos duas forças, então temos que operá-las. Agora eu tenho um ângulo de 90 graus entre as duas. Vocês aprenderam, não sei se foi nesse ano ou se foi no ano passado, o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? Como descobrir o lado faltando em um triângulo retângulo. Quando você tem dois lados e falta apenas um no triângulo retângulo. Olha só. Observem que nós temos dois triângulos. Um aqui, ó. E um outro em cima. Eu vou usar só esse de baixo. Como que ele fica? Ele fica da seguinte forma, ó. Vou fazer ele aqui embaixo, só para mostrar para vocês. Ó. Onde esse lado de baixo mede 4, é a medida da reta de baixo. A lateral mede 3, é a medida da lateral aqui, ó, dessa força. E a hipotenusa vai valer força resultante, que é o que nós estamos procurando. Então, Teorema de Pitágoras, qual é a fórmula? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto mais o cateto adjacente ao quadrado. Tem importância a ordem? Não tem. A ordem da soma não altera o resultado. Então, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Teremos força resultante ao quadrado igual a 25. Como que eu faço para tirar o quadrado? Extraio a raiz. Qual que é a raiz de 25? 5. Para onde? Qual a direção desse 5? A direção desse está na diagonal. A diagonal entre a horizontal e a vertical. E o sentido, vamos observar para onde ela está indo? Ela está indo para cima e para a direita, né? Cima
barrinha direita. Ok? Então, separadamente, está aí resolvidos os exercícios. Agora, próximo conteúdo que nós falaremos. Deixa eu escrever aqui. O que eu tinha escrito? Não escrevi, não. Vou escrever ele aqui para nós. Hoje nós já vamos começar a falar sobre as leis de Newton. Bom, pessoal, Isaac Newton foi um estudioso físico, matemático, britânico, ou seja, da Inglaterra, que criou basicamente as 3 leis que regem o movimento celestial dos objetos. Em resumo, ele estudou primeiramente a ideia de força. Como Newton teve essa ideia? Simples. Eu creio que todos que já leram pelo menos uma revistinha em quadrinhos, uma tira que aparece no jornal, certamente já viu aquela figurinha onde Newton está sentado debaixo de uma árvore e cai uma maçã na cabeça dele. A partir dali, daquele momento, Newton começou a estudar o porquê acontece a queda dessa maçã. Porque o que está puxando ela para que ela caia? O que faz ela cair? Bom, a partir daí ele conseguiu entender a ideia de, lógico, com muito estudo, ele entendeu a ideia de uma força que nos rege, uma força que nos, entre aspas, prende ao planeta Terra, chamada força da gravidade, força gravitacional. Partindo daí, ele conseguiu estudar e enumerar todos os fenômenos relacionados com força, ok? Para nós começarmos o nosso estudo, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Sobre toda pessoa, existem no mínimo 4 forças. Então, sobre toda pessoa que está em movimento, estão atuando no mínimo 4 forças. Quais são elas? Vou colocar em cores diferentes. Ó. Como vocês bem sabem, para baixo estará atuando a força gravitacional. Ou a gravidade, tá? Essa setinha em cima do F indica que é uma grandeza vetorial, tá? A setinha em cima de qualquer letra indica que ela é um vetor. Relembrando dos exercícios que nós fizemos agora, vetor são grandezas que só podem ser bem definidas mediante sua direção e o seu sentido. Tá? Então, observem que a força gravitacional ela é vertical e tem sentido para baixo. Beleza. Para toda ação, existe uma reação. Essa é a terceira lei de Newton. Então, se tem a ação da gravidade para baixo, existe uma contraforça chamada força normal para cima. Professor, de onde saiu essa força normal? De onde ela vem? Uma reação simples e sinérgica do seu corpo à ação da gravidade. Porque se essa força não existisse, provavelmente a gravidade te esmagaria. Certo? Então, de novo, a terceira lei de Newton nos fala sobre a lei da ação e reação. Para cada ação de uma força, existe uma reação de mesma intensidade, porém de sentido oposto. Então, se uma está apontada para baixo, obviamente a reação dela vai estar apontada para cima. Por quê? Sentidos opostos. Beleza, agora a nossa beldade aqui vai andar. Para ela andar, ela vai exercer uma força motora ou força mecânica,
De onde sai essa força? Ela é aplicada pelos pés, pelos músculos da pessoa, certo? Então, os músculos dela fazem com que ela se mova e aplique a força do pé no solo. Em contrapartida, já que existe uma força para frente, também vai existir uma força para trás, que é chamada força de atrito. Essa aqui é também muito importante que vocês se lembrem. O que é força de atrito? Atritar significa esfregar, tá? Então, se você esfrega uma mão na outra, você está gerando atrito. Por que é tão importante saber sobre atrito? Atrito gera outros tipos de energia, mas em geral, porque nós não conseguiríamos sair do lugar se não houvesse atrito. Imagina você descalço em um chão totalmente ensaboado, onde o atrito não existe ou é mínimo. Quando você fizer uma força para andar, você vai conseguir andar? Não. Por que não? Sem o atrito, você vai deslizar. E aí você não anda. Certo? Então, a força de atrito, ela existe em praticamente todas as superfícies. E ela é necessária para que nós possamos andar. Ela é necessária para que nós possamos parar. Certo? Imagina só um mundo sem atrito. Você não conseguiria exercer força alguma para lado nenhum. Porque se você fizesse uma força sem atrito, você ia escorregar e cair. Certo? A gravidade é o que nos força para baixo, é o que evita que quando você dê um pulo, você saia do planeta. Imagina, se não houvesse gravidade e você desse um pulo muito forte, correria o risco de você ultrapassar o planeta e ir para o espaço. Isso supondo que existisse gravidade zero, que tivesse como você fazer isso e dar um salto. Tá bom? Bom, já que eu falei da terceira lei de Newton, que para cada ação existe uma reação, eu vou escrevê-la. Terceira lei de Newton. Para cada ação de uma força, existe uma reação de mesma intensidade e sentido oposto. Então tá aí. Para cada ação de uma força, existe uma reação de mesma intensidade e sentido oposto. Então, se você aplica uma força para frente, olha que legal, a mesa aplica sobre você uma força para trás. Lógico, se a mesa estivesse movendo, sua força é maior que a dela. Se você não conseguir mover a mesa, é porque a força que ela está aplicando é igual ou superior à sua. É por isso que quando você vai tentar empurrar uma parede, normalmente ela não cai. Porque a força que você está colocando não é suficiente para movê-la. Então, a força dela torna-se maior que a sua, fazendo com que, se você está empurrando, você vá para trás e não ela. Ok? Bom, eu comecei de trás para frente. Então, depois da terceira, já vamos colocar aqui a segunda. Aliás, já está misturado mesmo. Vou falar da primeira. O que seria a primeira lei de Newton? Bom, como eu disse a vocês agora há pouco, qualquer pessoa que tem o costume de ler gibis ou revistas, ou até mesmo na internet, vira e mexe aparece um meme ou alguma gracinha sobre isso. O que é a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton nada mais é do que a lei da inércia. Não é da professora Mércia, é de inércia. Tá? Primeira lei de Newton, inércia. Que vem a ser a inércia? Todo corpo em repouso tende
continuar em repouso desde que não haja ação de nenhuma força sobre ele. Ou ainda, todo corpo em movimento tende a continuar em movimento, desde que a resultante sobre ele, as forças que atuam sobre ele, sejam nulas. Aliás, que a resultante das forças que atuam sobre ele seja nula. Isso. Concordância. Então, olha só. Lei da inércia. Todo corpo em repouso tende a manter seu repouso, desde que não haja uma ação de uma força sobre ele. Então, o que isso quer dizer para a gente? Todo objeto parado, tudo que está parado de fato, não possui movimento próprio. Ok? Não é simplesmente, puf, está movimentando. Não. Sem a ação de uma força, não existe movimento desse corpo. Ok? Então, todo corpo em repouso tende a continuar em repouso desde que não haja ação de nenhuma força sobre ele. Então, se nenhuma força agir sobre um corpo, não há movimento, não há que se falar em movimento. Ok? É a mesma coisa que todo corpo em movimento tende a continuar em movimento, desde que a resultante das forças que atuam sobre ele seja nula. Você está em um carro e ele não tem freio algum. Certo? Estragou o freio e, para melhorar, a pista não é asfalto, é uma pista de sabão. E está toda ensaboada, não tem como parar, nem freando. Se você freia, o carro continua, se você acelera, o carro continua da mesma velocidade, enfim, já que não tem atrito. Então, se esse carro não bater em alguma coisa, ele vai parar? Não. Ele vai diminuir a velocidade? Não. Então, sem a ação de uma força, de qualquer força, não há movimento, ok? E se tiver em movimento, não tem como parar. Certo? Então, a primeira lei de Newton, basicamente, ela relaciona a força ao movimento. Por quê? Todo corpo que não está em movimento é porque não tem força atuando sobre ele. E todo corpo que está em movimento, mas não para, também não tem força atuando sobre ele. Tranquilo? E aí vamos para a melhor delas. Essa aqui é a última antes de fechar. A segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Vou até deixar um bichinho aqui. Vou deixar ele aí, tá bonitinho. É chamada de princípio fundamental da dinâmica. O que quer dizer isso? Simples. Força é igual a aceleração vezes massa. Essa aqui é a fórmula com que nós trabalharemos. Força é igual a aceleração vezes massa. De onde saiu essa ideia? Olha só. Cada letrinha dessa aqui tem um significado. O F, por exemplo, significa força. O A significa aceleração. E o M significa massa. Então, olha só. Se a força aumenta, imagina, eu vou puxar ou vou empurrar um objeto. Se eu ponho mais força, esse objeto vai se mover mais rápido ou mais devagar? Mais rápido. Então, se a força aumenta,
a aceleração também aumenta. Agora, se a massa do corpo aumenta, suponha que você está puxando um carrinho e ele tem em cima dele um peso de 50 quilos. Se você aumentar esse peso para... Você pega essa massa e aumenta ela para 100 quilos, você vai precisar fazer mais força ou menos força para puxar? Mais força. Então veja que são diretamente proporcionais. Conforme a força aumenta, ambos também aumentam. Então a fórmula força é igual a aceleração vezes massa é chamada de princípio fundamental da dinâmica. E se vocês pensarem, como é óbvio, né? A força ser igual a aceleração vezes massa. Por quê? Como que você vai medir uma força? Ora, com a quantidade de movimento que ela possui. Se a força teve um valor muito elevado, ela gerou um movimento maior. Se a força foi pequena, ela gerou um movimento menor. Entendeu? A ideia é essa. Bom, meninos, vou parar por aqui. A aula já está faltando alguns minutos apenas. Vou parar por aqui. Na próxima aula nós continuamos. Não vai ter aula na semana que vem, então apenas na outra. Tá? Não vai ficar tarefa para casa, até porque eu quero terminar de falar esse assunto antes de continuar. Então, desejo a vocês um bom fim de semana, bom feriado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.